Olá, boa noite. Aqui estamos para iniciar mais uma live em movimentos. A cada semana, cada um dos profissionais aqui do Espaço Movimentos tem apresentado um tema referente à sua atuação profissional. E hoje nós teremos a Elisa Blanco. Ela já esteve aqui contando um tanto da sua trajetória, do seu caminho, todo o caminho que ela percorreu para se tornar a profissional que ela é hoje. E hoje ela vem nos esclarecer sobre o papel da doula, né? Ela traz aqui a questão se a doula é um modismo ou se realmente é uma necessidade, né? Então, muita gente vem dizer, mas para que isso, né? Por que isso agora, doula? Por quê, né? A mulher não sabe parir, ela não sabe amamentar, isso não é instintivo, né? Pois bem, estamos aqui hoje, né, com a Elisa e ela vai esclarecer sobre tudo isso para nós, né? Ela vai falar sobre esse assunto tão delicado e tão importante na vida de cada mulher, né? Então, você que está aí, que tem questões, dúvidas, aproveite para fazer perguntas e aí a gente vai esclarecendo na medida do possível, tá ok? E aí, Elisa, bem-vinda. Tô tentando aqui ajustar para conseguir equilibrar aqui. Tá bom, né? Ah, bom sim. Muito Tá obrigada. dando para me ver? Sim, tá dando para te ver bem. Ah, então tá bom. Então tá Muito bom. obrigada por estar aqui e, e vir nos esclarecer sobre esse assunto, né? Sobre o papel da Legal. doula. Sim, que tem muita coisa, né, que as pessoas ainda não conhecem, né? Então eu quero dividir um pouquinho da minha experiência, do que de fato, né, é o trabalho da doula, como é que é a necessidade hoje, né, de ter uma doula. Então a gente vai bater um papo, né, sobre isso. Isso mesmo. Tem muitas dúvidas a respeito disso. Quando as pessoas chegam e te procuram, o que elas esperam de você, Elisa, enquanto doula? Sim, eu acho assim, as pessoas aparecem de diversas formas, né, de diversos caminhos, né. Tem mães que já sabem o que é a doula, né? Então elas já conhecem o trabalho da doula. E tem casais ainda que não conhecem, nunca ouviu falar, mas algum amigo teve algum contato, ou até mesmo o médico, né, incentiva a procurar o acompanhamento de uma doula. Então, de fato, como chega, né, os casais como chegam, existem diversas maneiras. E aí, eu sempre gosto, e isso é uma coisa que eu coloquei num padrão, né, de atendimento, é sempre fazer uma primeira conversa com essa mãe, para entender o que ela conhece de fato ou não, né? E o que ela tem na cabeça dela, né? Do que ela já ouviu falar, do que ela já tem de imagem, de ideia. E nesse primeiro bate-papo, aí eu vou entendendo, né? O que ela conhece, o que ela não conhece, como é que ela tá, como é que ela não tá. Então eu faço sempre uma conversa antes de apresentação, para entender que nível que essa mãe tá, como é que ela é em relação à doulagem, né? Por exemplo, quando eu caí no universo, né, quando eu tive a minha gestação e fui procurar uma doula, eu nem sabia que existia, né? Eu nem sabia que tinha uma profissional que é especializada, que faz um curso, que estuda, se prepara para fazer um acompanhamento, né? Eu achava que era somente o médico na minha cabeça, né? E aí uma amiga do meu trabalho, na época, né, eu trabalhava no mundo corporativo, ela teve um parto, né, domiciliar, e ela comentou sobre a dolagem.
E aí eu falei, nossa, que interessante, acho que eu preciso disso. Né? Eu não sei nada sobre esse universo de gestação, né? Por mais que a gente fala em casa, né? Vai no médico, mas é um universo tão grande, né? E eu falava, nossa, não conheço nada sobre isso. E aí eu comecei a procurar e a ter informação do que de fato é o papel da doula. Ainda então tem muita gente que confunde, né? O papel da doula com o que de fato é o papel do médico ou de uma enfermeira, né? Ou só de uma amiga, né? Então, a doulagem para mim foi mais do que uma profissional ali, né? Ela pegou na minha mão e falou, vamos, estamos juntos, então eu tô aqui com você, então nós vamos mergulhar nesse universo, né, juntas. E aí foi o meu processo, né, junto com a minha dolagem. E é isso que eu levo até hoje, né? Quando tem uma mãe que me procura, eu falo, então vamos lá, eu tô aqui e nós vamos mergulhar nesse universo juntas, né? Vamos desmistificar, vamos trazer informação, né? Vamos fazer todo o processo da sua gestação, parto e pós-parto de mão dada, né? Então eu tô aqui. Então eu acho que É, esse é o processo da dolagem, assim. que é muito interessante mesmo, né, Elisa, como esse assunto, né, da maternidade, da gestação, do parir, ainda é envolto, né, assim, em tantos mitos e em tantos tabus, né, como tem tanta Sim. coisa que não se sabe, né, tem tanta coisa que desse universo feminino mesmo, né, que as mulheres, de um modo geral, é, não se esclarecem ou não sabem onde Uhum. procurar uma informação a respeito de todo o processo, né? Seja desde o processo da dilatação, da formação do bebê, das etapas, né? Quais são as alterações Uhum. hormonais que a gente passa, né? E no decorrer Sim. de toda a gestação, que faz com que a gente tenha reações tão desconhecidas, né? Sim, e é engraçado, né, Olivia, porque assim, a gente vê muito coisas históricas, né? Então, quando a gente vai estudar mesmo o universo da doulagem, a gente vai entender por que que existe alguns mitos e algumas crenças, né? E isso é lá dos nossos antepassados, que vai passando de geração por geração, e isso vai criando, né, uma crença que às vezes a gente acaba fazendo sem saber, né? Sem ter a consciência daquilo, né? Por exemplo, né, se você for olhar, né, quando criança você ganha uma boneca, e nessa boneca vem um kit. Que kit que vem com essa boneca? A maioria vem uma chupeta e uma mamadeira, né? Mas isso é lá de trás, quando, né? Então, assim, desde de como a gente aprende, né, a lidar com a filhinha, que é uma bonequinha naquela representação, né? E a gente já ganha esse kit, né, de mamadeira e chupeta, né? E quando o nenê chora, você pega e põe a chupeta. Então, muitas coisas, né, são de cultura mesmo, né? Então, assim, por exemplo, o leite fraco, quando a gente vai estudar, o leite fraco, ele vem lá das mães de leite, né? Daquelas escravas que, na verdade, faziam o leite para o filho da realeza. Então, a realeza não era bonita amamentar, era muito feio amamentar, né? A realeza não se amamentava, quem amamentava eram as amas de leite, né? Só que o leite que seu corpo produz, ele é para o teu filho. Nosso corpo é tão sábio que ele vai produzir o leite para o teu filho. E aí, naquele tempo, teve algumas mortes, né, infantis, e não sabia por quê. Depois que foi estudar e foi ver que o leite que se produzia era para a criança. Mas até então ficou no mito, né, das pessoas que existe leite fraco. Né? E a gente às vezes Uhum. até carrega isso, né, em algumas outras falas, assim por diante. Então, o papel da doulagem em si é, além de esclarecer esses mitos, né, essas coisas culturais, né, explicar para a mãe o que vai acontecer de fato, porque a gente não aprende isso na escola, né? A gente não aprende do nosso corpo,
né? Não aprende isso, às vezes nem em casa, né? Não se fala do que vai acontecer, né? Do que é, por exemplo, a dilatação, né? A gente não entende isso, né? Então, desde coisas assim básicas, a dolagem vai esclarecer, até coisas técnicas, né? Coisas, por exemplo, que é uma intervenção para uma cesárea de emergência, né? O que de fato você precisa quando o seu filho não tiver tendo peso suficiente. Então, a gente vai desde uma coisa bem básica. Teve uma mãe, acho linda, né, que ela me perguntou: Elisa, mas que é isso? Meu filho, ele tá na água? Aí eu falei, ele tá dentro de um líquido, se chama líquido amniótico. Então, desde coisas de filosofias, de fisiologia, né, e de história, a doula vai esclarecer, né, então de coisas básicas ali, até coisas mais técnicas, mais complexas, né, e com muito embasamento científico e muita parceria, né, a gente tem muito contato com os médicos, né, muito com as enfermeiras, com as obstetrizes, porque a gente precisa, né, se atualizar sempre. Então a gente também está sempre estudando, levando as informações, né, trocando informações. A dolagem é um universo onde a gente tem um grupo muito forte, né, para a gente dar informações e nos atualizar com elas. Então a gente faz encontros, assim, tem um pouco das coisas mais práticas, né? Quando a mãe contrata uma doula, a gente faz encontros de preparação para parto, que nesses encontros, cada encontro a gente vai esclarecendo um tema, uma informação, vai trazendo algo, né, técnico para essa mãe, para que ela consiga se empoderar e ter a informação certa. Na hora do trabalho de parto, então desde quando essa mãe começa ali na fase latente, que é a primeira fase do trabalho de parto, até a expulsão, né? Então, todo o processo de trabalho de parto, a doula está do lado dessa mãe, né? Desse casal, né? Ou dessas pessoas que estão ali no trabalho de parto. E aí, no pós-parto, né? Então, depois, ainda a gente faz visitas para esta mãe, para fazer o acompanhamento da amamentação, ver como é que está o retorno dela para casa, porque aí também é um outro universo, né? Uma coisa, se você tem no hospital, né? Uma coisa é você tá no hospital e tem ali, né, um suporte das enfermeiras, uma coisa quando você chega em casa e fala, e agora? Sou só eu e o bebê, né? Então, a gente fica 24 horas com essa mãe, né, dando esse apoio, esse suporte. Então, o que é o doular, né? O que é uma doulagem, né? É você ter uma profissional, né, uma doula, uma profissional capacitada, que fez um curso, a gente faz uma formação para isso, para acompanhar antes, durante e depois do processo de gestação, parto e do pós-parto. E aí a gente fica até amiga, né, das mães e depois a gente cria um vínculo que para depois tirar isso é difícil, viu? É. E me diga uma coisa, Elisa, nesse trabalho que se faz antes, né, assim, durante a gestação, né, para o parto, você trabalha também com algum tipo de exercício físico, com alguma coisa para que a pessoa, né, a mãe possa estar fortalecendo o reconhecimento do funcionamento do seu corpo, ou a sua musculatura, a sua respiração, alguma coisa assim? Sim, assim, nós como doulas, né, a gente sempre fala que a gente tem grandes profissionais que nos parceiros, né? Então, eu trabalho muito em equipe multidisciplinar, né? Eu acredito muito nesse trabalho. Então, tem alguns exercícios, né, que a gente fala já de parto ativo. Então, tem alguns exercícios que eu acabo direcionando para a gestante fazer, para começar a entender, né? E até mesmo a respiração, como é que é uma respiração em cada fase de trabalho de parto, preparação para essa respiração, né? Então, a gente faz isso. E também a gente trabalha com professores de yoga, né? A gente trabalha com profissionais que são fisioterapeutas pélvicos específicos para trabalho de parto.
Então, a gente sempre tem esses contatos e a gente articula isso com eles. Então, às vezes tem uma mãe que está acompanhando e ela tem já um professor, né, de yoga ou já faz um exercício numa academia, né? Então eu gosto muito de conversar com essa pessoa para a gente alinhar a conversa, né? Porque ele tem muito mais técnica, né, do que eu em Uhum. relação ao exercício, né? Então a gente vai Aham. conversando e a gente vai ajustando. Ah, olha, então eu estou passando esse exercício, eu vou passar essa respiração. Ah, então nós vamos fazer tal atividade, né? Então eu vou trocando muito com os profissionais, né? Assim como o acupuntura, que também faz para indução de parto, né? Então eu tenho alguns acupunturistas conhecido que a gente encaminha a gestante que tem interesse, então a gente vai sempre articulando, né? De fato, o parto se chama trabalho de parto ativo, né? Então, eu já falo isso para a gestante, que ela tem que fazer bastante exercíos, né? Então, a gente passa Uhum. alguns exercícios, a doula passa algumas posições, mas a gente caminha. É a mesma coisa na amamentação, né? Como doula, a gente tem todas as técnicas da amamentação. Mas quando está num nível, né, que a gente fala que é um nível mais, uma fissura muito grande, né, algo que está empacando muito a amamentação, também tem as consultoras de amamentação, tem as que faz o laser terapia, que é uma outra técnica. Então a gente também trabalha com essas equipes para a gente poder articular o melhor para essa gestante, né? Falo que a experiência tem que ser a melhor experiência da vida dela, né? Então a gente vai articulando Aham, nesse sim. formato, né? Então a gente vai ao contato até com o médico, né? Então quando a gestante entra em trabalho de parto, né, a gente já entra em contato com o médico que está acompanhando ela, ou até mesmo antes, né? A gente entra em contato com o médico, as doulas entram para a gente se apresentar e a gente vai trocando o tempo todo, né? O que é Uhum. importante entender é que a doula ela não faz nenhum procedimento técnico, né? Então, por exemplo, escutar o coraçãozinho do bebê, né, a doula não faz. Ver toque, né? Fazer exame de toque, a doula não faz exame de toque, né? Fazer alguma manobra, alguma coisa mais técnica, a gente não faz, né? A gente dá o apoio, que é o apoio emocional, o físico, que é não farmacológico, né? Então, tudo que é para alívio da dor não farmacológica e também todo o apoio emocional, isso a doula faz, né? Então, Uhum. por isso que a gente tem essas equipes multidisciplinares para a gente trabalhar em conjunto. Eu não consigo trabalhar sem ser esse formato, né? Eu preciso e eu gosto porque a gente fica muito rico, né? E fortalece para o principal objetivo, que é esse parto ser incrível, né? Para este casal, para esta mãe, né? Então, eu falo que esse é o objetivo maior, né? O objetivo maior é que a experiência dela seja é, assim, uma experiência positiva. Eu até brinco com as gestantes, né, e falo, você já teve alguma experiência incrível na tua vida? Aí elas falam, eu fui numa viagem, eu fui no meu casamento, eu fui quando eu passei por tal situação de desafiadora. Eu falo, então tá bom. Então agora, de fato, né, você vai saber que é uma experiência incrível, né? Então, isso foi bacana, te ajudou. Então, agora imagina que o que você vai viver é 10 vezes mais do que você viveu até agora, né? Então, eu brinco com elas para elas Isso. entenderem o tamanho, né, deste trabalho que elas vão vivenciar, vão passar, né? Aham. Elisa, me conta, como é que normalmente o pai da criança, a avó da Uhum. criança reage à presença da doula? Uhum. Olha, é incrível, né? Eles são também grandes parceiros. Eu falo que os pais, né, ou até mesmo as avós que eu já acompanhei parto juntos, né? Eles foram meu braço direito, meu braço esquerdo, né? Então a gente vai trabalhando. Eles são parceiros, né? E o que que eu falo, né? Que a doula, depois que a criança nasce, a gente fica umas 2 horas, 3 horas depois do parto. Depois eu venho para minha casa.
né? E vou dormir, vou descansar. O pai, né, a avó, elas ainda estão lá. Então, o que que eu faço na minha dolagem? Eu não faço a dolagem só para a gestante. Eu faço a dolagem para quem está envolvido no processo, que é a mãe, né, a mulher, e aí o pai ou a avó, eles participam dos encontros, né? Eles participam das reuniões. Por quê? Porque depois eu vou embora, né? E quem vai ficar lá no dia a dia, ajudando, né? Naquele momento, é o pai, né? Ou a avó, e assim que seja, né? Quem for ali escolhido pela gestante, né? Então, eu faço a dolagem com todo. Tem horas que eu falo pro pai, ó, pai, agora você vai dormir. E eles falam, não, não, eu não consigo. Eu falei, vai, você vai deitar. Eu vou te dar meia hora, você vai descansar, né? Porque eu tô aqui, é esse meu papel. Vamos lá, vamos, porque depois eu vou descansar e você vai ficar aqui, né? Às vezes um pai que ou vai passar mal, né? Às vezes o pai fica impressionado ali com, né? Com algum sangue, alguma coisa. Eu vejo que o pai tá, eu falo, volta, vem cá, senta aqui que eu cuido de você também, né? Come alguma coisa. Então, a gente vai articulando, né? Esse é o processo da dolagem. A dolagem vai articulando com as pessoas que estão ali. Mas eu não faço a dolagem só para gestante, é para a equipe. Então, eu olho muito, né, para as pessoas que são os acompanhantes, faço eles entenderem, né, essa decisão da gestante, né, e a gente vai conversando e eu vou fazendo essa dolagem com eles também, porque é importante eles estarem na mesma sintonia, né. Quem está lá no trabalho de parto, eu falo que tem que estar na mesma sintonia da gestante, né? Por isso que nos encontros a gente fala tanto em descrever um plano de parto, que é como um pai me falou, né? É o plano de ação pro nascimento do filho, é isso mesmo, né? O plano de parto é como, de fato, o casal, né? Ou a gestante, o acompanhante quer que seja para o nascimento do filho. E este plano de parto não é para a gestante, né? É dela para que ela apresente para o médico, para que ela apresente para a fotógrafa, para que ela apresente, né, no hospital, para que ela apresente para quem está acompanhando. Por quê? Porque todo mundo tem que estar na mesma sintonia. Né? Tem todo mundo que tem que estar na mesma linguagem daquela gestante. Né? Então a gente tem que entrar numa mesma... Falo que tem que estar todo mundo na mesma vibe. Né? Está todo mundo dançando a mesma música. E quem escolhe a música é a gestante. Né? A gente só está ali, o médico, o anestesista, né? A gente está ali, ó, dançando conforme o ritmo dela. Né? Então, por isso que eu insisto em fazer o plano de parto, não para ser um documento, mas sim para ser um plano de ação para a equipe que está lá, porque todos têm que estar na mesma linha, no mesmo pensamento, né? Então é assim que eu falo. Porque são os desejos da mulher, né? São os desejos dela. Tem coisas que são muito particulares que a gente discute, né? Desde se vai fazer algum procedimento com o bebê, se vai fazer algum procedimento com ela, né? Então são coisas, são detalhes íntimos que é de cada mulher. Por isso que vem essa preparação antes muito importante, né? Para a gente ir conversando e ela entender o que ela quer e o que ela não quer, né? O que ela aceita, o que ela não aceita e assim por diante. Então, esse plano de parto é um documento para que ela formalize os desejos dela, as vontades dela. Porque, de fato, na hora que está acontecendo, ela está num universo tão paralelo, né? Que a gente chama da partolândia, que ela não vai ali lembrar o que ela quer escutar, que música que ela quer escutar, se ela quer a luz acesa, se ela quer a luz apagada, né? Se ela quer que faz massagem nela, se não faz, ela não está nem pensando nisso na hora. Isso tem que ser discutido antes, né? E tem que ter escrito no plano para que todo mundo saiba. Então, a primeira coisa que faz quando vai atender no hospital é colocar o plano de parto na parede, para que todo mundo, até mesmo a equipe do hospital que entra na sala, já dá uma olhadinha e fala, então já sei mais ou menos como é que essa gestante quer, né? E na casa, quando é na casa também, vamos colocar na parede o plano de parto, porque todo mundo que está ali, se tiver alguma dúvida, já sabe como é que essa mulher deseja, né? Porque a intervenção de trazer a mãe
deste lado que ela está na partolândia, para ela responder a pergunta, tira ela do trabalho de parto. Entendeu? E o que a gente não quer é trazer a razão naquele momento. Então, toda vez que a mãe tem que responder uma pergunta, né, coisa simples. Eu nunca pergunto para a mãe se ela quer beber água. Eu fico com um copo do lado dela. E aí eu vou oferecendo. Quando ela não quer, ela não pega. Quando ela quer... Porque se eu perguntar, você quer água? Isso eu já tiro a mãe daquele estágio que ela está da partolândia, para ela trazer para o racional, para ela sentir se ela está com sede ou se ela não está com sede, e se ela quer ou não quer a água, aí ela tem que responder. Então esses são os detalhes da dolagem, sabe? De você ficar ali do lado dessa mãe e saber que ela é uma pessoa que bebe bastante água e que você fica com um copo ali do lado e oferecendo. Né? Ou uma mãe que está com muito frio, né? Então você já fica do lado, você já entende, você já põe um cobertor nela, né? Ou tem mães que têm muito calor, então nós vamos regular o chuveiro, né? A banheira para ficar uma temperatura gostosa para ela. Então tem mãe que gosta de luz, tem mãe que gosta de escuro. Então a gente vai trabalhando todos esses sentidos para não tirar a mãe desta partolândia que a gente chama, né? E aí você acompanha tanto o parto domiciliar como em maternidade. Isso, porque é o que a mulher escolheu, né? É onde a mulher deseja, né, ter o seu filho. Se é em casa, então a gente faz uma equipe, que é uma equipe técnica que vai para casa e a doula vai para casa, né? Ou se é no hospital, né? Então a gente vai para o hospital, depende de onde a mulher deseja ter, ou casa de parto, né? A gente também tem as casas de parto aqui em São Paulo, que cada vez está crescendo mais, tá incríveis as casas de parto, né? Então vai aonde a mãe deseja. A doula sempre é a primeira a chegar, né? Não importa onde, se é na casa ou se é quem vai ter no hospital, né? Então eu sempre chego na casa da paciente, porque o trabalho de parto é um processo evolutivo, não começa já igual a gente vê no filme, né? Tá, nasceu. Seria muito bom, né? Já estourou, pronto, nasceu, né? Não, é um processo que vai evoluindo. Então eu sou a primeira a chegar na casa da gestante. E aí lá a gente vai sentir se eu durmo na casa, se a gente vai para o hospital, se ela vai ter em casa, que horas que eu chamo a equipe, que horas que eu não chamo a equipe. Então tudo isso a gente vai fazer nesse acompanhamento. Só que antes a gente discutiu tudo o que vai acontecer nesses encontros. Por isso que é tão importante ter a doula antes, né, da hora do parto, né? Ter umas semanas antes, já ter uma doula para você já se preparando para o que vai acontecer, né? Então, quanto mais cedo você tiver um apoio da doula, mais fácil vai ser a discussão dos casos, vai ser mais tranquilo, né? Quando uma gestante me procura já com 35 semanas, 36 semanas, o acompanhamento ele é mais diário, sabe? Para a gente poder discutir tudo o que vai acontecer mais rápido, né? E qual é Então, a melhor época para fazer contato, então, com uma doula? eu falo que no segundo semestre é onde a mãe está mais se gostando, né? Porque o primeiro semestre ainda é os hormônios falando, eu tô grávida mesmo, né? Porque é o primeiro trimestre, né? Desculpa, o primeiro trimestre, então a mãe ainda nem sentiu que ela tá grávida, né? Então, ela não tem ainda essa conexão, assim, de então eu já tenho que procurar. O segundo é onde a mãe está se sentindo mais poderosa, porque já passou os enjoos, né? Ela está se sentindo bonita, ela está curtindo, ela já sente o nenê mexendo. Então, no segundo trimestre é ideal, né? Para você já se preparar. Não que no terceiro trimestre não possa, pode também, né? E no primeiro você também pode ter o acompanhamento, né? Não tem uma regra nisso. Mas o que eu mais costumo atender é já com 27 semanas, né? Que é nesse segundo trimestre, onde a mãe também está mais nessa força, né? Nessa garra de vamos lá, quero ver, quero sentir, quero entender, né? Então
Eu falo que é nessa evolução, porque o terceiro já fala, ai, eu não aguento mais. Já tira logo, quero sair logo, não quero mais esse bebê. Já tá cansada, né? Já tá com a barriga já grande, já tá inchada, já não dorme direito, já não come direito. Então ela já fala, ai, não aguento mais, né? Então eu falo que o segundo é o ideal. Ai, que ótimo. Elisa, nós estamos chegando no final do nosso tempo, né? Você gostaria de falar alguma coisa para estar encerrando o nosso encontro para Nossa, é as muito mulheres que estão rápido, aqui né? conosco? Ah, não sei se eu falo demais ou se eu tenho, porque é muito curto. Mas Normalmente acontece eu assim, a gente fica ansiosa para a live, mas aí na hora que tá, é melhor do que a gente pensa, né? é isso mesmo. A gente fica, né, toda ansiosa e passa rapidinho com gostinho de quero mais, né? Eu acho assim, Isso. a dolagem para mim, ela não é uma profissão, né? A dolagem para mim é uma missão de vida, né? E eu falo que a gestante, ela tem que encontrar a doula dela, né? E tem que ter uma empatia, um amor, sabe, um carinho logo de primeiro contato, porque a doula vai estar no momento mais íntimo da vida dessa mulher, né? Vai estar no momento mais precioso. Até me arrepia, Olivia, quando eu falo disso, porque é, a doula, ela vive ali com aquela mãe todas as emoções, né? Então, imagina que a mãe está dividindo tudo ali com aquela mulher. Então, para mim, a dolagem, ela não é uma profissão, é uma missão de vida, né? Eu vim para esse mundo para isso, né? Eu vim para esse mundo para ajudar essas outras mulheres a se encontrarem, né? A encontrarem aquilo que ela deseja, né? A força dessa mulher interna, né? Que, como eu falei, antigamente foi apagada, né? E a gente está retomando a isso, né? Então é o despertar. Eu vim para cá não só para doular, mas para despertar as mulheres que me procuram, né? Então, essa é a minha missão. Então, eu sempre falo para as moças que me procuram, encontrem uma doula que você se sinta mais do que abraçada, que você se sinta amparada, que você tenha vontade de se jogar no colo dela, né? Sabe, com os olhos fechados, porque você confia, é isso, né? Porque você vai fazer isso. No momento mais íntimo seu, você vai estar lá de olho fechado, se jogando nos braços dessa mulher, né? Que você teve essa empatia, né? Então, isso que é para mim doulagem. Isso para mim por isso que eu vim para esse mundo. Nesta encarnação é isso que eu vim fazer. Ai, que lindo. É muito bom. Ficar assim, ó, para as mães se jogarem no meu braço e eu tá lá, pegando elas. Que bom que você está realizando o seu propósito, bom poder conhecer você e sentir todo esse carinho, toda essa atenção que você dedica para as mulheres, Uhum, né? Eu já tive a oportunidade de estar com você naquelas rodas, né, de mulheres, em que, naquele uhum. tempo em que a gente fazia encontros presenciais, né? Né? Ai, que falta É, que faz. então, que esse tempo possa retornar em breve, que esses encontros possam Sim. estar acontecendo, que essa troca entre as mulheres, né, Elisa, é tão rico, né, que Uhum. cada um possa estar É, compartilhando um pouco das suas vivências, das suas dúvidas, né, daquilo que são os seus medos também, né, e nesse momento, é, e que a gente possa se amparar, né, que acho que é uma coisa muito importante e que está muito vivo nesse momento, né, nessa é. época que a gente está vivendo, que a gente possa cada vez mais uma apoiar a outra, né? É isso Então, mesmo. E eu falo, Olivia,
que toda dolagem eu aprendo também, né? Porque elas me ensinam muito, né? Cada gestante, cada história é uma, cada experiência, assim, eu aprendo demais também. É uma troca mesmo, né? Então é uma troca o tempo inteiro com essas outras mulheres, né? Com as gestantes, ou quem me procura depois só para amamentação, ou quem me procura só para o pós-parto, né? Ou para que tenha uma situação, né? Então, eu falo que eu aprendo, é isso que é o terapêutico, né? O terapêutico é Uhum. você aprender em cada momento, né? Sim. Então, muito obrigada mais uma vez, Elisa. Muito obrigada também a cada um de vocês que está aqui nos acompanhando. Lembrando que toda semana nós estamos aqui, semana que vem então tem mais. Semana que vem nós vamos receber a Margarete e ela vai estar falando para nós sobre o Theta Healing. Então, Também, que eu sempre indico para as gestantes fazerem também, porque é muito bom. olha que É ótimo. uma ferramenta maravilhosa. Isso, então é uma oportunidade de quem não conhece poder conhecer, né? E também queria falar, né, de uma promoção especial que a gente tem agora lá no Hum, site do Movimentos, né, que a gente sabe que esse momento tão conturbado, né, da nossa existência está aí e a gente tem sido levado a buscar, a precisar de apoio, né? Então, a gente está uhum. aí, de alguma forma, facilitando que esse apoio chegue e possa acontecer. Então, fica aqui o recado Legal. e até a próxima segunda. Obrigada, obrigada, viu? Até mais. Tchau. É. Tchau.